Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renan Werneck e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Então, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like. Esse vídeo trouxe muito trabalho, então recompensa aí com o seu like. Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Também não esqueça de compartilhar com aqueles seus amigos que precisam desse conteúdo e também deixar o seu comentário do que você achou da aula e novas ideias de vídeo. A primeira coisa que a gente tem que trazer é sobre os regimes totalitários. Nessa época da história vão haver alguns regimes totalitários que eles vão ter a intenção de acabar com o socialismo que na época vinha muito forte. A ascensão dos regimes, eles vieram pelo fracasso da Revolução Mundial e os efeitos da crise de 1929, a queda da Bolsa nos Estados Unidos, que trouxe desemprego, crise, várias críticas ao liberalismo político e econômico e uma grande dívida em geral. E, como eu falei, uma medida para combater o comunismo. Os regimes totalitários tinham características como nacionalismo extremo, militarismo, culto ao seu líder e censura dos meios de comunicação. Agora falando sobre a ascensão do fascismo e do nazismo. Primeiramente aqui do nazismo. Os socialistas revolucionários eles ganharam muito prestígio entre os trabalhadores. E o Mussolini, que vai ser o primeiro ministro, ele vai virar um inimigo confirmado dos partidos de esquerda. Ele criou o movimento fascista e também criou os camisas negras. Os camisas negras eram os responsáveis por atacar a oposição, todos aqueles que fossem contra, e também dos partidos de esquerda. Ele foi nomeado primeiro-ministro e fundou também o Partido Nacional Fascista. Ele organizou a marcha sobre Roma e nesse evento ele foi nomeado como primeiro-ministro pelo rei Emanuel III. Só que esse rei ele era totalmente figurativo porque quem mandava mesmo era o Mussolini. Nesse momento de seu governo, ele fortaleceu os camisas negras que já tinham sido criados, ele trouxe a censura aos meios de comunicação e ele valorizou o nacionalismo. A Itália, ela foi um dos países que menos sofreu com a crise de 29, ou seja, o fascismo, ele estava, realmente os caras estavam achando, poxa, eu acho que isso daí tá dando certo, porque eles foram um dos países que menos sofreu pela crise na Europa. Agora falando sobre o nazismo ele foi definido por Hitler, a única saída para resgatar a dignidade e a força no país. Ou seja, a Alemanha vinha da Primeira Guerra totalmente destruída com o Tratado de Versalhes e naquele momento ali o Hitler ele falou que ele veio com um discurso de que ele ia trazer de volta a dignidade da Alemanha e também ia trazer de volta aquilo que a Alemanha precisava, que estava passando por uma grande crise. Ele também trazia isso também como uma saída para a sobrevivência da raça ariana. A raça ariana, segundo ele, eram as pessoas germânicas que são louros de olhos azuis, que são alemães. Esses, para ele, era a raça ariana. Nas eleições de 1930, o número de deputados nazistas saltou e Hitler concorreu à presidência. Mas quando ele concorre, ele acaba perdendo. Mas aquele que ganhou, o presidente que ganhou, ele viu que realmente Hitler tinha um grande apoio político do povo e também que o partido nazista tinha muitos deputados no parlamento. Então ele trouxe o Hitler como o seu primeiro-ministro. Mas então esse presidente acabou morrendo e o Hitler assumiu posteriormente. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês
é que o Hitler ele tinha sido preso pela revolta, porque antes dele ser eleito primeiro-ministro, ele organizou uma revolta contra o governo atual na época e não teve êxito e assim também foi preso. Antecedentes da guerra. O Hitler ele vai romper o Tratado de Versalhes, que foi um tratado que impôs algumas regras para a Alemanha depois daquele tempo cujo perdeu a Primeira Guerra Mundial. Hitler, então, ele rompeu com o Tratado de Versalhes, ele fomentou a indústria bélica e ampliou o efeito militar, coisas que eram proibidas por aquele tratado. Outra coisa é que ele preparou o país para uma guerra, e isso gerou empregos e movimentação da vida econômica, ou seja, a Alemanha começou a crescer porque o cara estava se preparando para a guerra. Itália e Japão, futuros aliados, eles tinham interesses em comum, como interesses expansionistas e imperialistas. O expansionismo alemão. Eles começaram pegando a região da Renânia, na fronteira com a França, e anexaram a Áustria, e também colocou as suas tropas no território da Tchecoslováquia, com interesse na região dos Sudetos. Então ele começou a querer expandir o seu território. Outra característica também de um regime totalitário. Então ele começou a fazer isso, só que aqueles que estavam também nas outras nações, o líder da Liga das Nações na época, eles achavam, pelo menos ele está combatendo o socialismo, então vamos fazer vista grossa. E assim foi. Só que quando ele teve interesse na região dos Sudetos, ocorreu a Conferência de Munique. A Conferência de Munique aconteceu para falar sobre o expansionismo alemão, que reuniu Alemanha, Itália, França e Grã-Bretanha. E a Itália ajudou no convencimento da Inglaterra e da França para aceitar a ocupação dos Sudetos. Então Hitler ele fez o acordo dizendo que só ia anexar os Sudetos e nada mais ia acontecer, coisa que ele acabou violando pouco tempo depois. E outro acordo que ele fez também foi o acordo de não agressão. Esse acordo de não agressão aconteceu entre a União Soviética e a Alemanha, porque a Alemanha queria entrar na Polônia, só que se a União Soviética atacasse a Alemanha, outro que também ia vir ia ser a Inglaterra e a França. Então ele teria de lutar em duas frentes. Então o Hitler chegou para, na época, o Stalin, os seus representantes, fizeram esse acordo para que fosse dividido o território da Polônia entre os dois e também que a União Soviética recuperasse alguns dos seus territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o decorrer da guerra, que eu trouxe dessa forma porque senão ia ficar um slide muito extenso. Então, falando agora primeiramente sobre a invasão da Polônia. Então, a Alemanha entrou na Polônia e foi uma guerra relâmpago, porque a Alemanha tinha muito poder, tinha um exército muito bem preparado e foi chamado de guerra relâmpago porque foi muito rápido. E no momento que a Alemanha veio para invadir a Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Mas por quê? Vamos entender. A França e a Inglaterra, um pouco antes, elas assinaram um acordo com a Polônia que garantia o apoio caso a invasão alemã. Ou seja, eles tinham assinado com a Polônia que caso ela fosse invadida, a Inglaterra e a França estariam lá para ajudá-la. E os alemães depois disso foram avançando e conquistaram a Noruega e a Dinamarca também, e depois partiram para a França, que também conseguiram dominar a França. Eles conseguiram dominar Paris
em junho dessa época, e nesse momento foi onde Hitler tirou onda com a cara dos franceses, onde ele chegou em Paris, toda dominada pelo Império Alemão, e falou assim: Berlim é muito mais bonito. E agora falando um pouco sobre a batalha na Inglaterra, os ingleses eles retiraram as suas tropas. E outra coisa que eu queria trazer é que eles tiveram um grande apoio dos Estados Unidos. Estados Unidos, que na época era neutro, entre muitas aspas, trouxe mantimentos e também muitas armas e tropas para poder ajudar a Inglaterra no momento em que a Alemanha atacou. Mesmo assim, a Inglaterra ainda sofreu bombardeios, mas depois retribuiu a Alemanha também. Agora falando um pouco sobre a guerra da União Soviética. As movimentações principais eram sobre as reservas de petróleo e o racismo contra os povos eslavos que viviam naquele lugar. A busca para conquistar o espaço vital para o desenvolvimento da Alemanha. Então, para Hitler, aquele espaço era vital para que a Alemanha crescesse mais ainda, entendeu? E o exército ele invadiu a União Soviética, o exército alemão, na madrugada de 22 de junho de 1941, embora a rede de espionagem soviética, a Orquestra Vermelha, já tivesse avisado a Stalin que o Hitler ia atacar, porque quando eles fizeram esse pacto, desde então a Orquestra Vermelha, que era espionagem, a rede de espionagem, já tinha alertado, né, sobre a invasão alemã, e mesmo assim o governo não deu muitos ouvidos. As operações foram acontecendo, os nazistas impuseram cerco na cidade soviética de Leningrado, que durou 900 dias. Os alemães pregaram muito mais violência na campanha da frente oriental quanto da ocidental, resultado de 20 milhões de mortos. Ou seja, eles trouxeram muito mais violência no Oriente. Desculpe aí, tá passando uma moto aqui perto e acabou desfocando um pouquinho, mas então eles trouxeram muita mais violência no Oriente, principalmente pelo racismo aos povos eslavos. Agora falando um pouco sobre os Estados Unidos na guerra, eles entraram e acabaram se envolvendo em muitos países, e entre eles até o Brasil entrou nessa guerra, e fortalecendo o bloco dos aliados. No ano seguinte, teve o bombardeio japonês na cidade, que resultou 4.000 mortos e 332 aviões. O Japão perdeu os territórios no Pacífico para os Estados Unidos. Então, acabou tendo uma disputa entre Estados Unidos e Japão, onde o Japão bombardeou os Estados Unidos e os Estados Unidos também tiveram uma disputa entre os territórios. Agora falando um pouco sobre a participação do Brasil, o Brasil ele entrou após um navio brasileiro ser bombardeado pelos alemães, e na época o governo de Getúlio Vargas ele declarou neutralidade. Só que com esse ataque eles acabaram indo até a guerra. Contudo, após os bombardeios, como eu já havia falado, ele declarou guerra à Alemanha e à Itália. Então, galera, resumidamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa aquele seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Lembrando que eu ainda vou fazer uma parte 2 que é sobre o final da guerra, mas isso fica para outra ocasião. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e tchau!